Chegou o dia, galerinha. Tribit Pocket Go. E não tem só uma não, tá? Ó, duas na mão do papai. O que é isso? Tô ficando brabo, hein? Cuidado. Começamos bem com 20 horas de playtime, 7 watts de potência. E olha isso aqui, ó, novidade. Além dela ter uma certificação IP68, que é contra água e poeira, ela também vai ter uma certificação contra quedas. A Tribit provavelmente fez isso daí para poder se alinhar com a JBL. Os modelos mais recentes também têm essa mesma certificação. Além disso, a Pocket Go vai ser super leve, cara. São só 220 gramas. Além de contar com Bluetooth 6.0, uma entradinha para cartão de memória, que a gente não vê todo dia e algumas pessoas ainda gostam, tá? Não é o meu caso, mas tá aí pra quem gosta. Um acabamento com uma textura premium, um plástico um pouco mais resistente aqui nas bordas, né? A parte de botões aqui em cima, muito parecida com a Tribit, olha só, confuso aqui já. Parece muito com a JBL Go 4. Quando a gente coloca uma do lado da outra, vocês conseguem ver que a JBL é um pouco menor, mas ela também vai ser menos potente. O que não dá pra negar que realmente parece um pouco aqui uma com a outra. A Pocket Go vai contar com um único falante de 45mm, que consegue fazer com que ela seja compacta assim, mas a entrega de som pode acabar sendo aí, né, um pouco diferente. Eu não vou falar ruim, tá? É diferente porque você só tem um falante. É o mesmo caso da Clip, é o mesmo caso da Go. É uma limitação física que vai fazer com que a frequência de resposta dessa caixa aqui fique a partir de 80 Hz. Então não sei se dá pra esperar um super grave, mas a Tribit sempre surpreende. Vamos aguardar o teste, que é o melhor que a gente faz. Bom, aqui na parte das entradas, temos o que eu comentei com vocês, né, uma entrada micro SD e também a entrada de carregamento USB tipo C. No conteúdo aqui na caixa, além do manualzinho e garantias, a gente conta com o cabo carregador USB-A para USB tipo C, bem pequenininho também, hein? Podia ser um pouco maior, mas tá beleza. Fazer um unboxing aqui do nosso segundo modelinho, que eu acredito que a Tribit mandou, geralmente, né, deve ser para parear as duas, será? Tô falando aqui porque eu ainda não vi essa função, hein? Mas aí culpa minha, tá escrito aqui na caixa. Stereo Pairing. Tá vendo aqui, ó? Maravilha. Vamos lá, ligar a caixinha e conectar no aplicativo pra gente ver se já tem alguma atualização e também como que vai funcionar a questão dos equalizadores. Só falta eu achar meu celular, né? TDAH, maravilha, ó. Tá aqui na frente. Tá aqui na nossa lista. Vamos lá no aplicativo agora da Tribit. Ver se já aparece por lá. Adicionar um modelo. Já brotou aqui. Vamos ver se já pede alguma atualização. De cara, primeira coisa que o aplicativo pede pra gente aqui. Vamos deixar agora atualizar o som. A gente tem aqui um descritivo que é pra reparar problemas conhecidos e otimizar a experiência do usuário. Bom, caixinha de som atualizada, tá aqui a tela final. Não muda nada, tá? Porcentagem de bateria, controle de multimídia. Aqui embaixo a parte de equalização, onde você pode tanto escolher entre uma das pré-equalizações da Tribit, como também deixar aqui o seu som um pouco mais pessoal. Vamos botar um teste aqui, ó, pra gente ver quantas pistas tem. Cara, bastante coisa. Quem quiser personalizar aí o som, show de bola. Eu vou testar aqui a caixa na pré-definição com a assinatura da própria Tribit. Para finalizar nas configurações, só algumas opções aqui para você personalizar um pouco mais a sua experiência e também ver as atualizações de software. Show de bola! Vamos pro que interessa. Nesse caso aqui, cara, eu vou testar uma só por hora e depois a gente vê como é que o som fica no modo estéreo. Eu vou inclusive ensinar vocês a parear elas em modo estéreo, porque não tem um botão, como a JBL faz, né, dedicado para isso. Mas no manual a Tribit explica pra gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Por hora, vamos ver como é que uma caixinha só pode se sair. O volume tá aqui já em 50%, vamos ver se ela surpreende a gente. Presença legal. Olha, para um alto-falante está bem competente. Sim. Eu acho que eu não podia ter resumido numa frase melhor. Para um único alto-falante, o som tá bem legal. Entregou um pouco mais de grave do que eu tava esperando, tá? Eu tava realmente mais ali numa vibe médio agudo, quem sabe? Mas não, ele entregou até que um som bacana, eu só tenho dúvida de como que ela vai sair quando o volume for aumentando, porque pode ser que ela vá pra uma vibe um pouco mais Go, né? Que aí a Go da JBL, não sei se vocês sabem, mas ela perde por conta desse alto-falante único, muito pequeno no caso dela, acaba perdendo ali no mix entre potência, fica tudo um pouco mais
misturado, vamos dizer por assim. Não é a palavra certa, até porque eu não estou comparando uma com a outra para saber exatamente como que vai dar a diferença, mas o meu maior medo é que a Tribit caia nesse lance de um único alto-falante vai acabar prejudicando o som dela quando a gente for aumentando o volume. Então vamos lá, vou subir aqui para mais ou menos ali 80% e vamos ver como é que ela sai. A música começa aguda assim, já tá bem legal. Olha, eu diria que tá um som equivalente a uma Gol 3. É interessante que ela treme toda aqui, né? Não, olha, é muito parecido, tá? Muito parecido com a Gol 3. A gente tem, é claro, uma diferença de preço, eu vou falar de preço com vocês mais pro fim do vídeo, porque ainda não vi esse modelinho aqui 100% no Brasil pela loja da Tribit, mas a gente vai chegar lá, deixa mais pro fim do vídeo. Mas assim, tá muito parecido com a Gol 3, ela tem uma limitação física que realmente faz com que o som fique um pouco mais retraído quando você aumenta o volume, mas é uma caixa que se esforça pra entregar. A gente vê que ela treme bastante, tá? Se você ficar segurando ela aqui, maluco, parece aquele brinquedinho das mulheres. Ou se você preferir, um massageador. Tá? Vamos todo mundo fingir que eu falei massageador. O importante é que rola um esforço pra fazer alguém feliz no fim das contas, né? O meu chute é que em 100% vai ficar praticamente a mesma coisa, mas vamos lá. Última música, 100% do volume. Só antes da gente testar aqui em estéreo, tá? Vamos que vamos. Esses agudos aqui até que são bem legais, hein? Olha, antes de chegar no grave, ficou bem alto o volume. E até que não tá tão bagunçado quanto eu esperava. Que ela conseguiu entregar uma separação boa de frequência de uma maneira que não dá pra você de cara falar que sai tudo do mesmo falante. Eu e você sabemos que tá saindo tudo de um alto-falante só, né? Falei com vocês, é um só de 45mm. Mas até você não ter um grave muito mais forte ou um subgrave um pouco mais presente, você não consegue, né? Saber que sim, vem tudo do mesmo falante, e isso é bem legal porque mostra que a caixa consegue, com as limitações físicas que ela tem, entregar uma assinatura sonora competente pra você. Se não tá tudo tão misturado, vindo tudo de um lugar só, é porque minimamente, eu vou conseguir falar, tá? Eu vou conseguir. Mas é porque minimamente a Tribit pensou numa assinatura sonora, numa construção legal pra quem tá aí do outro lado. Extremamente positivo. Agora, se você me perguntar, tem muito grave? Assim, tem um grave que você não espera. Um grave, por exemplo, que você está esperando de uma Gol 4. Eu acho que ela consegue entregar aqui perfeitamente. Mas não adianta chegar achando que vai ter um subwoofer dedicado que vai fazer a sua casa tremer. Um subwoofer de home theater. Aí não, né, papai? Ela entrega um som perfeitamente coerente com o tamanho dela, o que tá bem legal, bem competente. Gostei, tá aprovado. Agora vamos lá. Como é que fica essa situação aqui com duas caixinhas? Foi mal, pessoal. A conexão foi tão rápida que não deu tempo de mostrar pra vocês. Eu não tava esperando. Mas basicamente assim, você vai pegar os dois ligados, tá? E você vai pressionar em apenas um deles o botão de Bluetooth por 5 segundos, aí ela vai te dar um aviso sonoro e vai ficar piscando. Na outra caixa, você vai apertar uma única
vez o botão de Bluetooth, elas vão se conectar, você tem um aviso sonoro nesse sentido. É um aviso sonoro totalmente sincronizado, não tem como você se enganar. Qualquer dúvida, qualquer problema, dá uma olhada no manual, que ele é bem claro com relação a isso, ou então, aconteceu aqui comigo, tá? Eu tive que reiniciar os padrões de fábrica de uma das caixinhas e logo em seguida funcionou normal. Então agora, vamos que vamos, né? Como é que vai ficar essa monstruosidade aqui? Já vou começar em 80%, não vou perder o tempo de vocês com volume baixo. Estamos com 2 caixas, é pra fazer festa. Festão de 7 watts! Bora! Cara, o som é outro. O som é outro. Cara, duas fica o aço! Inacreditável. Realmente parece uma grande caixa de som. Pelo menos ali, tá? A impressão que passa, vamos dizer, de uma Flip 7. Quem sabe aí, chorando muito, dá pra chegar numa charge. Seria um pouco de exagero da minha parte também, mas que tá um espetáculo. Isso aí realmente tá, não posso negar. Vamos lá, 100% do volume. Rapaz, o bicho vai pegar aqui. Vamos. Cara, é outra sensação. Eu diria pra vocês que a solução perfeita é comprar 2. É isso, sem tirar nem pôr. Aproveita que não é uma caixa de som cara. E se você comprar 2, meu amigo, aí tu vai saber, tu vai ver que faz diferença uma caixinha pequena, né? Que é aquele famoso tu é grande, mas não é 2. Aqui ela é pequena, se for 2, aí realmente fica difícil de bater de frente. Gostei mais assim. Admito, não quer dizer que você não deveria confiar em comprar uma só, tá? Aqui é só a minha opinião, o canal tem meu nome, tá? Então é normal. Mas se eu pudesse te aconselhar a comprar 2, aí realmente é garantia de não arrependimento. Agora, vamos lá ver quanto que vai sair essa brincadeira aí que eu falei pra vocês, né? Não tinha encontrado até a data de gravação desse vídeo esse produto no Brasil. Ó, enquanto eu estou gravando, ainda não está na Amazon, mas vai ter um link aqui que vai funcionar quando estiver. Cliquei no link e não apareceu. Você não me ouviu? Desgraça! Quando estiver disponível, você vai clicar no link e ela vai aparecer. É igual mágica, magic, nos seus olhos. Enquanto não está disponível, não aparece. Desculpa, tá? Me exaltei porque realmente eu já estou cansado desse tipo de comentário aqui. Mercado Livre! Ó, por incrível que pareça, tem uns anúncios aqui de R$76. Vai estar linkado, tanto aqui na descrição como no próprio vídeo em si, porque o YouTube agora deixou essa porta aberta para nós criadores. Você pode clicar direto no produto aí, que já vai direto lá pro Mercado Livre e para Shopee também. R$76 me parece um pouco barato, porque pelo que eu vi no site, nesse caso no site oficial da Tribit, tava saindo por 32 euros ou dólares se você preferir, tá? O que dá mais ou menos ali R$196. R$76 me parece um pouco esquisito. De qualquer forma, Mercado Livre, né, é seguro, vai estar aí pra vocês. Agora na Shopee, por acaso também ainda não encontrei na Shopee, lembrando sempre, data de... Eita, calma, neném, não atrapalha meu vídeo não, por favor. Data de gravação do vídeo, tá? Então clique nos links, de repente já está disponível por aí, em torno dos R$200 seria o preço honesto, tá? Correto, de acordo com o que ela vai entregar. Também alinhado aí com a concorrência, já que uma Gol, né, uma Gol 4 da JBL deve estar saindo em torno dos R$300, vamos ver. Só para depois não falar que eu não sou justo. Não, ó, R$260. Isso na Amazon do Brasil. Então assim, tá mais barato, mas comprar 2 não chega no preço, né, de uma JBL, como já foi no passado da Tribit. Já vimos isso daqui, os tempos bons não voltam. Mas é isso, tá aí. No fim das contas, uma boa caixa, um bom custo-benefício, vamos falar assim, principalmente se você for comprar 2. Curtiu o vídeo? Consegui te ajudar? Like por aqui. Se quiser economizar também, os grupinhos do Telegram e do WhatsApp estão por aí, tá? Os 3 primeiros links aqui da descrição, fica à vontade para participar. É de graça, tem promoção. Agora então na Black Friday, cara, no 11/11 a gente fez uma campanha legal também, tá? Mas tem agora a Black Friday, aproveita para participar por lá. Quando tiver promoção, você vai ficar atualizado. No mais, se puder se
inscrever, cara, pra não perder mais conteúdo assim, ou simplesmente deixar um comentário pra ajudar no engajamento, é show de bola, ajuda, realmente, gente, ajuda demais o canal. Vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!